Agora começamos do primeiro minuto, exato, para não perder de 60. Aqui é limitado o tempo. E aí, meu nobre, boa noite. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite da gente de participar. Esse tema que a gente vai abordar é um tema muito interessante, que muita gente tem dúvidas e muito difícil achar a resposta. E quando eu achei no teu texto, eu eu fiquei, pô, tem que compartilhar isso com a galera de algum jeito e a gente tem que conversar para o pessoal poder entender as peculiaridades de uma coisa e de outra e o Bruno expandir da melhor forma possível. Então, pode se apresentar, fica à vontade aí, tá em casa. Beleza, obrigado aí também pelo convite, Igor. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Cartacho. Atualmente eu sou professor do IFPE, né, que é o Instituto Federal de Pernambuco, professor de computação. Atualmente eu estou lotado lá no Campus Paulista. E qual que é minha trajetória aí, né, até eu chegar aqui, e por que que Igor me convidou mais ou menos aí para a gente discutir essa questão de entender a posição de um profissional quando ele entra dentro de um ambiente acadêmico de mestrado e doutorado, por exemplo, né? Então, minha trajetória ela é mista. Eu acho que isso pelo menos dá uma certa experiência em primeira pessoa para eu falar mais ou menos o que eu senti. Então, minha trajetória toda é o quê? Graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação, mas, paralelamente a isso, eu também atuei no mercado como desenvolvedor de software, como líder técnico, arquiteto de software, gerente de projeto e por aí vai. Ao todo, acho que somando tudo, deve dar em torno de 8 anos, mais ou menos, aí de atuação no mercado, trabalhando em empresas e etc. E também, um período desses 8 anos aí foi concomitantemente, né, enquanto eu estava fazendo minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e um pedaço desse outro aí também era só trabalhando no mercado. Então, para falar um pouco sobre minha trajetória onde eu cheguei aqui, é mais ou menos isso daí. Então, eu tive essa experiência de experienciar os dois lados, tanto o mercado como a academia, e vi que existe uma falta de entendimento em relação ao que se espera de cada um desses lados. Então, quando você tem um background, vamos dizer assim, uma experiência acadêmica, ou quando você só tem uma experiência profissional, seja uma experiência acadêmica, unicamente acadêmica, aquele cara que vai lá, termina a graduação, emenda no mestrado, emenda no doutorado e nunca trabalhou numa empresa desenvolvendo software de fato, ele tem uma experiência. Já a pessoa que trabalha, que se forma, faz uma graduação e simplesmente entra no mercado e vai trabalhar, passa anos produzindo e trabalhando no mercado, ele também não tem uma experiência acadêmica mais rica, vamos dizer assim. E aí, quando ele resolve entrar no mundo acadêmico, ele normalmente tem um certo choque, um certo atrito em relação a como as coisas funcionam. Até pela falta de entendimento de como esses mundos são diferentes, apesar de existir, obviamente, vários pontos de interseção, né? Porque também, se fosse uma coisa totalmente diferente, não teria sentido. Mas existem os pontos de interseção e existem os pontos de divergência, né? E eu acho que é uma dificuldade muito grande você parar para entender esses pontos de divergência e os pontos de interseção, senão você não vai conseguir fazer um mestrado ou um doutorado de sucesso se você não fizer isso. E o que eu vejo é que muita gente que vem do mercado acaba desistindo, ou desistindo, ou se frustrando com o processo, muitas vezes não entende o que é que se espera de uma pessoa que faz mestrado, que faz doutorado, pelo fato dele trazer a vivência dele no mercado, que obviamente tem seus benefícios de você trazer sua visão, mas você precisa entender que são dois mundos diferentes e o que é que você espera de cada um deles. Acho que é mais ou menos por aí que eu pensei em conversar aqui. Justo, justo. Essas peculiaridades e não peculiaridades é bem interessante, né? Assim, porque se a gente olhar o ponto de vista de mercado, o que é mais pedido é que se entregue o serviço, se entregue um produto. Não importa, Isso. às vezes, muitas vezes, como seja feito, que regras foram seguidas, ou se foram seguidas algumas regras. É que o produto esteja feito e na mão do cliente, digamos assim. Isso. Já na questão de pesquisa é diferente, né?
É bem diferente. Bem, eu podia começar assim, discutindo isso um pouco mais, talvez tentando fazer uma analogia. Assim, né? Quando a gente vai falar sobre esses dois mundos, quando eles se encontram, é muito interessante a gente tentar não ir para o lado negativo disso, né? Porque acho que quando dois mundos se encontram, sempre vai surgir atrito, né? Divisões de mundos diferentes, e acho que é interessante a gente evitar esses pontos quando é um atrito desnecessário, né? Porque muitas vezes um atrito pode ser uma coisa positiva, mas aquele atrito que é desnecessário, que só gera calor, não gera energia, não faz muito sentido. Então, Justo. interessante a gente deixar de fora aquelas discussões que não são produtivas e focar nas que são produtivas, entender o que cada um deles quer. Então, por exemplo, se você faz uma analogia e pensa assim, eu quero aprender guitarra, quero aprender a tocar guitarra. Aí eu vou lá e me matriculo numa escola de piano. Eu quero aprender a tocar guitarra e eu matriculo numa escola de piano. E eu vou reclamar porque o professor está ensinando piano e não guitarra. E aí é como se fosse mais ou menos assim. E aí, além de reclamar, eu vou tentar argumentar com o professor, por exemplo, eu acho que você deveria ensinar guitarra também, porque afinal de contas, o piano sozinho, você pode fazer algumas coisas, mas eventualmente você vai querer ter uma banda. Então você precisa do piano e da guitarra. Você precisa dos dois mundos. Às vezes existe essa argumentação, né? Você precisa dos dois mundos. Ok, você precisa dos dois mundos se você quiser ter uma banda. Mas o foco aqui é ensinar piano. Você quer aprender guitarra, você vai procurar uma aula de guitarra. Não quer dizer que guitarra não tem seu valor e piano não tem seu valor. É que o objetivo aqui é diferente. Então, a academia é isso. Então, muitas vezes eu vejo gente falando, a academia é muito distante da indústria, do mercado. Né? Às vezes existe essa reclamação. Ou então, às vezes também existe do outro lado. A academia, o mercado é distante, não entende o que, é que a gente faz e tal. Então, é um pouco isso. É uma falta de entendimento do que cada um faz. Quando você entende, aí você consegue seguir de uma maneira produtiva. Então, isso que você falou é importante. No mercado, de modo geral, você foca no produto que você entrega. E o produto que você entrega, ele tem que ter várias dimensões, né, que são importantes. É importante você satisfazer o cliente, seja ele se for um produto, por exemplo, vamos dizer assim, se o seu cliente é o cliente final, por exemplo, você está desenvolvendo um produto, e é o cliente final, você vai ter que satisfazer ele, você vai ter que resolver o problema dele. Seja se você é uma empresa que presta serviço construindo software focado, então você vai ter que aderir aos requisitos que ele solicitou para construir o seu software, mas você vai ter que atender às necessidades do seu cliente. E o foco é esse, criar um produto que atenda às necessidades do seu cliente. Então, para você atender a necessidade do seu cliente de um modo geral, muitas vezes os produtos são produtos de grande porte, que tem várias pessoas que estão utilizando simultaneamente. Então, você tem que criar um produto de software que seja robusto o suficiente para dar conta de um cenário, por exemplo, que vai ter várias pessoas utilizando determinado software simultaneamente. Aquele software vai ser usado em ambientes muito diferentes, você tem que ser robusto o suficiente, ter qualidade suficiente para não estar tendo vários bugs, vários problemas, senão o usuário vai desistir de usar ele ou vai perder a confiança. Se é um software que você tem um requisito, por exemplo, de segurança muito alto, um software de banco, por exemplo, ou que guarda informações sensíveis, você vai ter que ter uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, você está desenvolvendo um negócio que você tem uma responsabilidade muito grande com o produto final que você está fazendo. Isso é o mercado, né? Isso é o mercado. Você está muito preocupado com o produto que você vai entregar. E para isso você precisa ser um puto engenheiro, vamos dizer assim. Se você, quanto mais, vamos dizer assim, o software é crítico e é importante e é relevante, mais conhecimento como engenheiro e experiência você tem que ter para poder projetar um software como esse, para poder definir a arquitetura de um software desse. Certo? Então você tem que se preocupar muito nessas coisas, quais as linguagens de programação que eu estou usando, quais os frameworks que eu estou usando, será que eles atendem os requisitos funcionais, não funcionais do software que eu estou criando, para desenvolver ele, certo? Agora, quando você está na academia, é diferente. Aí, isso é um choque que eu vejo que é muito grande. Normalmente, a gente, principalmente quem é mais desenvolvedor, né, porque a gente sabe que no mundo do desenvolvimento, nem todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software necessariamente é programador, né? Existe pessoal que trabalha na parte mais de design, existe pessoal que trabalha na parte mais de requisitos, ou então de qualidade, teste, ou seja, é uma área multidisciplinar, né? Mas acaba que tudo gira em torno, no fim das contas, do código. Em última instância, precisa gerar código para poder sair o software. Então, vamos dizer assim, quando você entra e você tem esse background mais de programação, você chega lá no mestrado, doutorado, e é muito comum, eu vejo. O cara chega lá e diz, eu quero fazer uma coisa que tenha programação, eu quero programar, não quero ficar aqui só escrevendo artigo, ficar só escrevendo coisa, não. Eu quero botar a mão na massa.
E aí, isso eu acho que já é um erro, entre aspas, mas não é um erro, é um erro pela sua própria falta de entendimento. Então, veja só, a intenção de quem está fazendo pesquisa não é criar um produto final acabado e robusto. Então, em primeiro lugar, é isso. Se sua intenção é, quero desenvolver um puta software, um negócio gigantesco, vou aprender muito como desenvolvedor, como engenheiro, etc., talvez a academia, um mestrado, doutorado, não seja um bom lugar para você treinar esse tipo de competência. É melhor você realmente trabalhar num projeto de software, que é lá que você vai ter essa experiência. Certo? Porque na academia você vai escolher um determinado tema, uma determinada área de conhecimento, e você vai tentar evoluir aquele conhecimento. E o que é que eu quero dizer? Você vai tentar... existem várias formas de você evoluir, né? Isso. Você pode criar alguma coisa nova, de fato, ou você pode simplesmente criar um modelo que explique um determinado fenômeno que até o momento não era muito bem compreendido. Isso também é uma pesquisa. Então, seja lá qualquer uma dessas opções de pesquisa, vamos dizer assim, ainda assim, se você precisar de programar, vai ser num nível muito mais baixo, entre aspas, se você pensar do ponto de vista de engenharia, do que você teria quando você estivesse criando um produto real. Primeiro porque você está fazendo como se fosse uma prova de conceito, você está fazendo a pesquisa. É um negócio em escala pequena, dificilmente você vai trabalhar com equipe de desenvolvimento de software, feito a gente está acostumado, que a gente trabalha o quê? A gente vai trabalhar com equipe de desenvolvimento de software 5, 6, 10, 20, 30, 40, já trabalhei em equipe que tinha acho que 60 pessoas, certo? Você não vai ter isso no seu mestrado e doutorado, é uma atividade extremamente solitária, de um modo geral. Você pode ter uma parceria ou outra aqui, mas de um modo geral é você e você, né? Com alguma ajuda do seu orientador. Então, a primeira coisa de você entender é essa questão de que você não vai criar um produto quando você está fazendo mestrado e doutorado. E se você entra no mestrado e doutorado querendo criar um produto que você vai revolucionar o mundo, você está entrando no lugar errado. Você está entrando na aula de piano querendo aprender guitarra. Certo? Então, isso é uma coisa que é interessante você ter em mente. Isso daí. Né? Então, o que é avançar o conhecimento? Né? O que seria, então, esse avançar o conhecimento? É basicamente isso que eu mencionei. Você vai tentar explicar um fenômeno que antes não era entendido. E para fazer isso, e aí isso é um ponto importante, que é diferente da academia. Você está utilizando um método científico. No mercado, você vai meio que tentativa e erro. É uma coisa meio cega, meio na intuição. Meio não, muito na intuição e na experiência que você já tem. Então você vai fazendo, como existe o famoso time to market, né? Ou seja, você tem que entregar aquilo ali num tempo X. Se você não entregar num tempo X, aquilo pode perder o sentido do ponto de vista mercadológico daquele produto. Então você tem que fazer aquele negócio rápido. Você não tem tempo para aplicar o método científico para poder testar, como é que se diz, aquilo de trocentas milhões de formas, usar uma amostra gigantesca de pessoas, por exemplo. Imagina um software, aí eu quero ter certeza de que realmente o meu software ele tem a usabilidade que eu espero. Aí eu vou fazer um teste de usabilidade gigantesco com uma amostra imensa, usando todos os métodos científicos. Isso vai demorar 5 anos para poder entregar um produto que eu preciso entregar em 6 meses. Então, não vai funcionar você aplicar o método científico aí, certo? Porque ele não vai resolver o seu problema. Agora, o método científico ele serve para avaliar, por exemplo, se certas práticas de desenvolvimento de software, por exemplo, se elas são de fato úteis, se elas de fato entregam aqueles que elas entregariam. E aí eu uso o método científico para isso. Porque no dia a dia a gente vai codificando, metendo código, e a gente nem sabe se funciona ou não funciona, mas na frente a gente vai ver que se funciona ou não. Então, quem é da área de engenharia de software, por exemplo, é muito comum ter aquelas discussões de Agile, métodos ágeis. Isso usa Scrum para poder gerenciar projeto. Ou então usa Kanban, o quadro lá de Kanban. Usa uma abordagem de TDD, puxando para esse lado mais ágil, vamos dizer assim. Né? Ou então o cara vai para a parte mais técnica. Usa padrão de projeto, usa framework tal, linguagem tal, abordagem tal de desenvolvimento, pair programming, não sei o quê. Mas será que essas coisas funcionam mesmo? A gente vai fazendo porque a gente acha que funciona no mercado, né? A gente acredita. Tem fé. Tem fé. Funciona isso. A coisa mais comum. Então, como eu já estou nessa correria aí, já vai fazer quase 15 anos já que eu estou metido com esse negócio de desenvolvimento de software, o que eu vejo é o seguinte, as modas vêm e vão. Algumas coisas que são realmente úteis, elas ficam durante muito tempo. Outras coisas, elas vão se embora. A gente acreditou durante muito tempo que funcionava e depois, mais na frente, a gente quebrou a cara e viu que não funcionava. Então, no mercado, a gente faz muitas coisas assim, quebrando a cara, entendeu? E, às vezes, esse quebrar a cara tem um custo, e o custo é alto. Muitas vezes. Fato. Certo? De fato. E o custo é alto. E aí é onde entra o método científico.
Então, existem vários pesquisadores, por exemplo, no mundo inteiro, debruçados, por exemplo, pesquisando sobre TDD. Será que TDD realmente ele entrega o que ele diz que ele entrega? Aí eles vão analisar TDD sob todas as perspectivas. Será que Scrum realmente funciona, por exemplo, para times distribuídos? Porque Scrum funciona muito bem para times colocados, que a gente chama, né? Times que funcionam no mesmo ambiente físico. Será que ele funciona bem se eu distribuir? Porque hoje em dia, boa parte das equipes, e agora nessa situação aí do Covid, a gente vê, boa parte das equipes estão distribuídas, né? Será que ele funciona bem dessa forma? Então, assim, existem várias pesquisas que avaliam isso. E aí você utiliza um método científico extremamente rigoroso, tentando evitar viés, diversificando o tamanho da amostra, a qualidade da amostra, enfim. Você vai utilizar um método extremamente rigoroso para poder chegar naquela conclusão e verificar se de fato aquela técnica, aquela abordagem, vamos dizer assim, de desenvolvimento de software, ela funciona de fato ou não funciona. E nunca é assim, funciona ou não funciona, certo? Eu estou falando de uma forma bem generalista, assim, mas sempre é assim, funciona em que contexto, né? Às vezes ela não funciona bem aqui, mas funciona bem melhor em um determinado contexto. Então, o método científico ele é rigoroso, existem várias, aí isso seria material para outras lives, existem várias disciplinas que você paga quando você entra no mestrado e doutorado para poder aprender o método científico, certo? Ele é custoso do ponto de vista de tempo, de esforço e etc. E isso é uma coisa que tem um ponto positivo e negativo disso, certo? Uhum. Então, se você fosse implementar um software usando um método científico, você não ia entregar o software no tempo que você precisa. Agora, ou seja, você não tem como aplicar esse mercado, mas você pode, por exemplo, quando estiver implementando, você pode ler e consultar as pesquisas que estão sendo feitas e já foram feitas sobre aquele determinado abordagem que você fez, que já foram avaliadas em vários lugares do mundo, utilizando os métodos mais rigorosos possível para poder ver se aquilo funciona ou não. Isso aí pode ajudar você a tomar a decisão na sua prática, vamos dizer assim, como desenvolvedor de software. Certo? Então, assim, retomando aí, eu acho que a questão de você entrar no mestrado e no doutorado vindo do mercado é você alinhar essas expectativas. Certo? Alinhar essas expectativas. Porque o que acontece? Acontece que muitas vezes o teu orientador, a maioria das vezes, não sempre, mas a maioria das vezes, são pessoas que têm uma formação estritamente acadêmica. O cara terminou a graduação, fez o mestrado, doutorado e não necessariamente alguma vez ele já teve contato com a prática. Então, ele não tem nem esse sentimento de que ele precisa, vamos dizer assim, te ajudar a entender. Ele já vive no mundo acadêmico dele, ele sabe quais são as expectativas para ele, e ele considera que você está entrando ali, você sabe onde você está se metendo. Mas isso não é verdade, né? Quando a gente vem no mercado, a gente vive num outro mundo em que as expectativas são outras, né? E aí é importante alinhar isso. E aí puxa um outro ponto. Eu estou falando só aqui, se tu quiser tu me interrompe. Tranquilo, pode continuar aí. Tem uma pergunta que a Sara fez aqui, mas termina teu raciocínio que eu faço a pergunta. Então, um ponto em relação ao mestrado e doutorado que eu acho que surgiu, foi levantado assim, foi até a centelha que me fez escrever aquele texto, que foi uma conversa que eu tive no meu podcast, né, que é o High Def Podcast, que é um podcast que eu converso exatamente com profissionais do mercado e com pesquisadores para justamente aproximar esses dois mundos, né? Então, eu estava conversando com um desenvolvedor do Spotify, né, lá na Suécia, um cara extremamente experiente, um cara que tem mais de 20 anos de desenvolvimento de software, e ele estava dizendo a experiência dele de que ele tentou fazer um mestrado quando ele já tinha 10 anos de engenheiro já, e ele acabou largando de mão, porque ele tentou fazer um negócio, mas ele acreditava que ele tinha... que ele era muito exigente em relação ao trabalho dele, e eu conheço ele, é um cara extremamente competente, um cara excepcional, um dos melhores engenheiros com quem eu já trabalhei até hoje. Não à toa ele chegou no lugar que ele chegou. Mas ele era extremamente exigente com o trabalho dele, e ele queria que o mestrado dele tivesse... Ele não queria fazer um mestrado qualquer, como as palavras dele, ele queria fazer uma coisa que realmente fosse boa, fosse interessante, que as pessoas usassem e tal. Só que isso é um tiro no pé, quando você entra com esse pensamento. E aí eu digo, eu entrei com esse mesmo pensamento também, porque eu vim no mercado. Eu achava que o mestrado, doutorado, eu ia revolucionar o mundo. Entendeu? Era um negócio super importante. Super difícil, complicado. E assim, de fato só que é numa direção diferente do que a gente espera. Certo? É complexo, extremamente complexo. Certo? É sério, não é uma brincadeira. Quem já tentou fazer ou já fez mestrado e doutorado sabe, né, o nível de complexidade que é o negócio, só que ele é numa direção diferente do que a gente espera quando a gente entra no mercado. A gente não vai desenvolver um produto, né? Então,
A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quando você vai fazer um mestrado ou doutorado, você está iniciando uma carreira de pesquisador. Isso é que você tem que ter em mente. É como se você estivesse virando um estagiário de pesquisador. Certo? Boa. Então, isso aí acho que fica mais fácil da pessoa entender. Você está virando estagiário de pesquisador. Por quê? Imagina só aquele cara que eu acabei de dar o exemplo, que já tinha mais de 10 anos de experiência na época, hoje em dia ele já tem mais de 20, mas na época que ele entrou no mestrado, ele tinha mais de 10 anos de experiência. Ele já era um engenheiro sênior, um arquiteto, respeitado nas empresas que ele trabalhava, um cara referência. Você imagina para um cara desse virar um estagiário do dia para a noite. Né? Não é fácil. Por quê? Quando você vai nas conferências, quando você vai nas conferências acadêmicas, etc., e você, sei lá, vai se apresentar como aluno de mestrado ou aluno de doutorado, os outros pesquisadores que têm 20, 30, 40 anos de experiência como pesquisadores, são os pesquisadores de referência nas suas áreas, para ele você é um cara que, tipo, você é um peão lá que está tentando lutar para ter o seu lugar ao sol. Entendeu? Ele não leva muito a sério. Verdade. Ele não leva muito a sério. Não interessa se você tem 10, 20, 30 anos no mercado, certo? Eu sempre já ouvi essa história, eu sempre ouço essa história. Eu sempre ouço essa história, essa galera sempre me fala isso. Eu fico olhando assim, caramba, bicho. Então não é fácil. Para mim, por exemplo, que tive quase 10 anos de experiência no mercado, virar estagiário novamente, não foi fácil. Entendeu? Não é fácil. Se colocar nessa posição novamente, vamos dizer assim, né? Então, porque assim, é muito interessante você, troquei de empresa, eu mudei de tecnologia e tal, tô começando. Mas você não está começando de novo, de fato, né? Começar de novo é outra história. Então, assim, o mestrado e doutorado é uma trajetória para você aprender a virar pesquisador. Certo? Você vai aprender a virar pesquisador. É para isso que, entre aspas, não sei se posso dizer é para isso, mas assim, na prática é assim que funciona. Certo? Se o cara vai lá e explica um negócio na teoria de outro jeito, mas na prática é assim que funciona. Um mestrado e doutorado, você está aprendendo a ser um pesquisador, certo? Inclusive, por isso você precisa de um orientador. Depois que você termina o doutorado, aí você já é um pesquisador e aí você é responsável pelas suas pesquisas, né? Você já está... Já pode orientar. Já é grandinho. Já pode orientar. É de maior na hora. É de maior na área, né? Completou a maioridade. Então, assim, aí o que eu quero dizer que... Por que eu estou querendo dizer também que não é brincadeira? Por que não é brincadeira? Porque exige muito o processo de você fazer um mestrado, doutorado, ele exige muito da pessoa. É muito difícil você fazer ele part-time, assim, né? Muito complicado você fazer ele. Eu fiz o meu doutorado todo part-time, eu não vou dizer que foi um negócio simples, não. Foi complicado. Certo? A minha graduação eu fiz todo part-time enquanto eu trabalhava também. Eu trabalhava 8 horas e fiz minha graduação. E o doutorado também, trabalhei o tempo inteiro. Mas é complicado. Certo? Principalmente você conciliar, porque no mundo você tem algumas exigências, nesse outro mundo você tem outras exigências. Certo? Sim, de fato. E aí, em relação a essa questão do treinamento, é você ter isso em mente. Então não adianta você querer achar que com a sua pesquisa de mestrado e doutorado você vai criar uma coisa excepcional, porque você não vai. Pelo menos do ponto de vista acadêmico, você não vai criar. Certo? Você não vai, se você não perceber vai no Google, uma teoria da relatividade, né? Não vai. Se você olhar o Google, por exemplo, se você olhar o Google, o Larry Page e o Sergey Brin, eles faziam doutorado quando eles criaram o Google, certo? Foi o que eles fizeram quando eles criaram o Google. Eles largaram o doutorado. Por que foi que eles largaram o doutorado? Porque não tem como você criar uma empresa e fazer um doutorado ao mesmo tempo. Certo? Aí você pode pensar, eles foram inteligentes, porque eles são os caras mais ricos do mundo, super influentes e tal. Tudo bem, ninguém discute isso. Agora, você pergunta qual a contribuição científica de Sergey Brin e de Larry Page, ele não tem nenhuma contribuição científica. Eu não estou diminuindo eles. Provavelmente a contribuição para eles na sociedade é muito maior do que uma contribuição científica que eles talvez fossem ter. Mas ele não tem contribuição científica. É isso que precisa ser entendido. Certo? A contribuição dele é em outra vertente. Justo. Porque é uma coisa que muita gente vê, né? Assim, ao entrar no mestrado e doutorado, é isso, assim, de muitas vezes não ter até na mente que vai ter que ter uma contribuição científica. Seu artigo vai ter que servir para servir de algo, né? De ser diferencial. Tem lá até um termo que tu usa no teu texto lá, a relevância, né? Tem uma relevância. Tem um diferencial. Tem uma relevância científica, tem que ter uma relevância científica. Existe um postzinho que ficou bem famoso há um tempo atrás,
Estou perdendo um pouco a noção de tempo. Eu ia pensar um ano ou outro, mas acho que já deve fazer alguns bons anos. O cara desenha um círculozinho e você tenta empurrar um pouco a circunferência do conhecimento, para poder criar como se fosse um... Estou tentando criar uma imagem visual abstrata na cabeça de vocês aí que estão assistindo, mas é como se ele tentasse empurrar a circunferência, a linha da circunferência do conhecimento. Um doutorado é isso, certo? Então, o que é empurrar? Você vai ter que, ou você vai ter que identificar alguma coisa que as pessoas ainda não tinham identificado, mas isso é do ponto de vista científico, certo? Não é do ponto de vista do mercado. E aí é onde está a diferença. Por exemplo, se você cria um iFood, por exemplo, certo? Um concorrente para o iFood. E esse concorrente do iFood, ele, por algum motivo de modelo de negócio, seja de modelo de negócio, seja porque a usabilidade é melhor, seja porque, sei lá, o preço dele é mais barato, ou então ele trata melhor os motoqueiros que estão, assim, na situação tão complicada. Enfim, por algum motivo, ele acaba se destacando em relação ao iFood e vence, certo? Então, assim, do ponto de vista mercadológico, você tem um sucesso do ponto de vista de mercado, certo? Um produto feito esse. Do ponto de vista científico, você não tem nenhuma contribuição. Você criou uma coisa que já existia, certo? Você criou uma coisa que já existia, melhorou alguma coisa assim do ponto de vista de mercado, mas do ponto de vista de conhecimento científico, você não fez nada. E o engenheiro que desenvolveu isso daí, ele utilizou padrões, utilizou um conhecimento vasto aí sobre como construir um software robusto, que você imagina o volume de acesso no iFood da vida, imagina agora, inclusive, na quarentena. Pois é. Qual o tamanho da infraestrutura, como o software tem que ser projetado de maneira que ele consiga suportar tudo isso, sem bugs, etc, etc. A complexidade de você desenvolver um software desse, imenso, certo? Infraestrutura e etc. Para poder escalar e tudo mais. Mas, tudo isso são técnicas e coisas que já existiam, certo? Você conjugou de uma forma que o negócio saiu, mas você não avançou, vamos dizer assim, o conhecimento. Agora, se você consegue explicar um determinado fenômeno, desenvolver alguma teoria científica que como é que se diz, você avança o conhecimento, aí você tem lá o seu doutorado, né? E eu acho que uma analogia que o pessoal também, que acho que facilitou muito o entendimento das pessoas, foi aquela analogia que eu fiz da arte marcial, né? Que tem muito a ver que tem muito a ver com a questão do aprendizado. Quando você entrar no mestrado e doutorado, você se colocar na posição de uma pessoa que está aprendendo, certo? Do estagiário lá. Porque é aquilo, ninguém leva muito a sério o cara que não tem ainda o doutorado no mundo acadêmico, tá? E aí eu posso dar um retorno, por exemplo, interessante. Pouco tempo depois que eu terminei meu doutorado, eu comecei a receber 300 milhões de convites para participar de organização de evento, de conferência nacional, internacional, ser revisor de periódico, participar de banca de defesa de mestrado e doutorado, entendeu? Então, assim, para mim eu ficava, cara, até, sei lá, 2 meses atrás, eu estava nervoso aqui para poder ir na frente da minha banca para defender meu doutorado. Do dia para a noite, agora eu estou revisando um artigo numa revista e para dizer se aquele artigo vai ser aceito ou não. Há 2 meses atrás eu estava sofrendo, achando que os revisores eram meus algozes e tal. Então, a academia mundo da volta, né? A velha história do mundo da volta. A academia tem um pouco uma coisa meio, talvez até militar, no sentido vamos dizer assim, hierárquico, assim. Tem uma coisa meio hierárquica. Então, um pouco mais, talvez, do que o mercado. O mercado talvez seja um pouco mais fluido. Isso daí. Então acho que assim, é muito isso. Você precisa alinhar as suas expectativas, certo? Do que é que você quer. E assim, aí você pode perguntar, então eu sou do mercado, eu não quero fazer, porque o mestrado, doutorado, para que eu vou fazer isso, né? Para que eu vou fazer isso? Mas você pode sim ter muitos ganhos, mesmo sendo no mercado e fazendo um mestrado e doutorado. Tem até, aí já acho que a gente já consegue encaixar até a pergunta que a Sara fez aqui. Você acha que seria uma vantagem competitiva para as organizações ter profissionais que conseguem integrar os dois mundos, academia e mercado? Eu vejo muito, faz alguns anos que eu sempre faço pesquisa de vagas, principalmente na nossa área da computação, obviamente. E eu vejo lá que tem vaga de engenheiro de software, por exemplo, no Google, e tem lá os requisitos que eles querem, mínimo, e umas qualificações extras, digamos assim, que é mestrado ou doutorado, por exemplo. Você tem um mestrado ou doutorado. Aí eu fico imaginando, poxa, mas assim, é uma vaga que serve para quem tem e quem não tem. Qual a diferença?
Será que a diferença salarial, vai ter uma diferença salarial nisso? Ou se eles vão usar o recurso que o cara tem da academia para fazer as pesquisas internas dele para alguma coisa, eu fico me perguntando isso. Mas aí essa é a pergunta da Sara. Qual a vantagem de integrar os dois mundos, academia e mercado? Olhando a perspectiva, eu vou olhar da perspectiva do cara que está no mercado, né, que foi dele que eu puxei. Porque tem a perspectiva, a vantagem de você ser um acadêmico e ter o pé no mercado, isso é uma vantagem. Mas eu vou olhar para a vantagem o quê? Do cara que é do mercado e que quer continuar no mercado e seguir no mercado e quer fazer um mestrado e doutorado. Vou olhar por essa perspectiva aí, certo? Eu acho que sim, eu acho que as empresas deveriam, e se a gente for olhar para as economias mais desenvolvidas, certo? Aí a gente vai pensar nos de sempre, né? América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, os países mais desenvolvidos, Austrália, Nova Zelândia, etc. Nesses países, né, de economia mais desenvolvida, a boa parte das empresas, não só na área de tecnologia, tá? Em várias outras áreas, farmacêutica, biologia, em várias outras áreas. Eles têm muita vaga de pesquisadores que trabalham no mercado, certo? É coisa mais do que natural. Você não necessariamente faz um doutorado e precisa virar professor, pesquisador em universidade. Aqui no Brasil, meio que, tipo, se você tem um doutorado, ou você vai para academia ou você vai para academia. Não tem muita opção. Existem algumas vagas no Brasil, existe já. Eu vou dizer para você, já existe algumas vagas, inclusive aqui em Recife eu já vi algumas vagas para isso, mas ainda a gente está começando, está engatinhando para tentar entender como é que a gente faz para usar não, né? Como a gente faz para aproveitar um profissional que tem um perfil como esse. Como é que eu faço para aproveitar esse conhecimento desse cara que tem doutorado, certo? Porque se você imagina um cara que tem graduação, saiu emendando graduação, mestrado, doutorado e nunca trabalhou no mercado, você vai contratar o cara como estagiário pelo fato de não ter experiência ou você vai contratar ele como cara já em fim de carreira? Então, você tem que parar para responder essas perguntas também. Aí você tem que pensar em que o perfil daquele cara vai agregar para o seu negócio, certo? Então, eu acho que existem vários ganhos, certo, para o profissional e para as empresas que trabalham que empregam doutores, vamos dizer assim. E para começar, um desses ganhos, eu queria até citar uma conversa que eu vi recentemente no Twitter. Eu não estou lembrado agora quem era, bicho, mas era um CEO de alguma startup lá nos Estados Unidos. E ele estava dizendo que quando ele ia contratar ou entrevistar um doutor, ele não queria nem saber qual foi o tema de doutorado do cara. Qual foi o que o cara pesquisou. Não quero nem saber. Eu quero saber só que você é um cara que passou 4 a 5 anos da sua vida tentando resolver um único problema, e conseguiu chegar nesse nível de profundidade e persistência para poder terminar um negócio desse. Então, se você tem esse nível de persistência, de passar 4, 5 anos debruçado, porque o problema da academia, a academia é o seguinte, o mercado ele é extremamente horizontalizado, vamos dizer assim, o seu conhecimento ele é horizontal, certo? O cara que trabalha com desenvolvimento de software, ele tem um conhecimento, mesmo que ele seja o programador, ele tem que ter um conhecimento mínimo de teste, de qualidade, de gerência de projeto, algum nível em cada um desses conhecimentos todos você tem que agregar. Se o cara é teste, o cara tem que ter algum conhecimento de desenvolvimento. Então, o seu conhecimento é mais horizontalizado. Já o cara que é da academia, ele precisa super se especializar, se verticalizar numa direção só, para poder criar exatamente a contribuição dele, contribuição científica. Então, o tamanho do problema dele, se você for olhar, é desse tamanho. Assim. Você passar 4, 5 anos trabalhando num probleminha desse, que aparentemente é desse tamanho, você precisa ter uma persistência danada. E capacidade de se aprofundar no nível de detalhe daquele problema, você vai ser... É como se assim, você vai ser o maior conhecedor no mundo naquele probleminha ali. Você vai ser o especialista. Se o seu doutorado for bem feito, você tem que terminar ele e ninguém no mundo deveria saber mais do que você. Sobre aquilo ali, pelo menos. Certo? Pelo menos sobre aquilo ali. Tanto que, inclusive, isso é uma perspectiva interessante também quando você vai entender a sua relação com o seu orientador. O seu orientador, o ideal é que durante o seu doutorado você saiba mais do que o seu orientador. Às vezes a gente vai com raciocínio de graduação, que o professor sabe mais do que o aluno, mas isso não se aplica num mestrado e no doutorado. Você é o maior conhecedor da sua pesquisa. Ninguém deveria saber mais da sua pesquisa do que você. Senão você está fazendo alguma coisa errada. É verdade. Tanto que, dependendo, né, tem orientador que orienta mais de um tema, né, assim, que tecnicamente está atrelado com o seu nome. Sim. A mais de um tema. A mais de um tema.
Porque qual o papel do orientador, né? Ele com a experiência do mundo acadêmico, sabe mais ou menos farejar se você está indo num caminho que vai dar certo ou não. O orientador é mais ou menos por aí. O caminho, ele vai te guiando, assim, mas você que tem que encontrar esse caminho, certo? Então, em relação aos ganhos, lá voltando, em relação aos ganhos, eu até escrevi um segundo texto sobre isso, acho que tem vários ganhos, sim. E aí eu posso falar algumas experiências que eu tive, por exemplo. Como pesquisador, o fato de eu ter vindo no mercado, teve um pedaço da minha pesquisa que eu tive que fazer entrevista e observação de equipe de desenvolvimento de software, certo? E é muito interessante como quando os pesquisadores, uma reclamação muito comum a dos pesquisadores é que a dificuldade que eles têm em se comunicar com o pessoal que trabalha na prática. Muito difícil se conseguir se comunicar quando eles estão fazendo pesquisa. Então, meus colegas, meus pares, meus colegas da área de pesquisa, eles dizem que é muito difícil. Mas é engraçado que em todas as vezes que eu entrei em contato com profissionais do mercado e chegava lá e ia conversar com o pessoal para tentar explorar alguma coisa, fazer entrevista ou fazer algum estudo de observação, é impressionante como eu tinha muita facilidade em entrar e entender os problemas, o que eles estavam passando e, de uma certa forma, gerar uma certa empatia, vamos dizer assim, com eles. E aí acabava que gerava uma certa camaradagem, vamos dizer assim, uma certa amizade, e eles me recebiam muito bem. Muito por conta dessa minha vivência no mercado. Eu sabia o que é que interessava a eles. Eu sabia me comunicar com os programadores, porque eu já fui um, durante muito tempo. Entendeu? Enquanto que alguns amigos meus que eram só pesquisadores e nunca trabalharam no mercado, eles não tinham essa visão. Isso facilitou muito as minhas pesquisas. Nessa vertente aí de que eu precisei entrar em contato com desenvolvedores. Facilitou bastante ter tido esse pé aí. Na visão dos ganhos de um cara que está no mercado, tem vários ganhos. Primeiro ganho que eu acho que eu coloquei até no texto, no segundo texto que eu escrevi, que eu vejo, é a diversificação horizontal, vamos dizer assim, na sua carreira. Certo? Então, quando você trabalha no mercado como desenvolvedor, se você tem um mestrado ou um doutorado, já abre de cara uma possibilidade de você atuar como professor, por exemplo. Certo? Você pode dar aula, você pode diversificar a sua fonte de renda, vamos dizer assim. Você pode dar aula, você pode atuar como pesquisador. Eventualmente, se você quiser sair do país para você submeter, por exemplo, um processo de imigração ou até de visto para trabalho, se você tem um mestrado ou um doutorado e também tem experiência no mercado, isso facilita muito você conseguir, por exemplo, sair do país, certo? Porque você tem duas opções. Você, de repente, pode trabalhar como pesquisador ou você pode trabalhar como engenheiro. De fato. É mais fácil. Você diversifica. Você não coloca todos os ovos na mesma cesta. De fato, de fato. Bruno, eu vou te derrubar e te convidar de novo, que tua tela travou aqui. A gente... Tudo tá carregando. Agora sim. Estamos de volta, como diz Galvão, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre os ganhos, né, que um profissional no mercado tem em fazer o mestrado, doutorado. Então, em relação à diversificação de carreira, uma outra discussão, inclusive, também que gerou no outro episódio de podcast, estava conversando com um engenheiro de software que trabalha lá na Dinamarca, no startup, que ele tem mestrado, doutorado. É exatamente essa perspectiva de diversificação. E um dos tópicos que foi levantado é que quem trabalha com desenvolvimento de software, às vezes existe um certo fenômeno de envelhecimento, de pouca recepção para o desenvolvedor, o cara que trabalha no mercado que já é mais velho, vamos dizer assim. É difícil saber o que é. Basta botar a mãozinha na consciência aí, dos projetos de software que você já trabalhou, se você já teve algum, quando eu falo você, o pessoal que está escutando também, né, que já tem algum tempo de estrada aí em desenvolvimento de software, olha para o lado, quantas pessoas trabalhavam com você, qual a idade média deles? Difícil você pegar uma equipe que esteja com um bocado de cara de 60 anos de idade como desenvolvedor, de 50 anos de idade. É difícil ter isso daí. Já na academia é muito comum você ter pesquisadores mais velhos. Então, mais na frente, isso é uma coisa que pode ser uma saída até para a sua carreira, se daqui a 20 ou 30 anos a coisa não estiver muito boa para o teu lado. Né? Uhum. Então, como eu estou dizendo para você diversifica amplia a sua capacidade de atuação, vamos dizer assim, a partir do momento que você faz um mestrado e doutorado. Um outro ponto que eu acho também é o próprio processo em si, que ele te impõe, o próprio processo de fazer um mestrado e doutorado, ele te impõe algumas coisas que te lapidam como ser humano, vamos dizer assim, e que também vão melhorar você como profissional. O processo de mestrado e doutorado é um processo que tem um nível de rejeição altíssimo, certo?
A sua vida é ser rejeitado quando você está trabalhando na academia. Você faz uma pesquisa. Qual é o processo? Né? Quem desenvolve software, escreve o código, testa o código. Na verdade, existem uns passos anteriores, né? Especifica requisito, para lá. Testa o código, bota o código para rodar, verifica se surgiu bug ou não, faz manutenção, e esse é o ciclo, certo? Já o ciclo do cara que desenvolve pesquisa é o quê? Ele tem que ler artigo científico para poder encontrar onde é que tem a brecha de conhecimento que ele vai preencher ali, que ele vai desenvolver. E aí depois que ele acha um negócio desse, ele tive uma ideia, como é que eu vou resolver isso? Vou resolver assim. Aí para ver se aquela ideia realmente faz sentido, você tem que testar ela, né? Aí você aplica o método científico. Se aquele ali realmente funcionou, pronto, então você tem uma pesquisa. Aí você rodou o método científico todo, qual é o próximo passo agora do ciclo? Escrever um artigo, certo? Porque o artigo é meio que a moeda da academia. Existem várias críticas em relação a se deveria ser artigo, se não. Existem todo um mundo de questões filosóficas em relação a essa questão de escrita de artigo e etc e tal. Mas, na prática, é assim que funciona, certo? Então, você escreve lá um artigo que você precisa divulgar, certo? Para a comunidade. Tem pelo menos duas importantes funções. A primeira é divulgar o que você descobriu, certo? Para que outras pessoas possam ter acesso àquele conhecimento. E outro ponto é que outros pesquisadores especialistas na sua área possam avaliar para ver se eles encontram algum problema na sua metodologia, né? Para ver se eles encontram algum problema. Esse é o processo científico. Os pares, né, eles observam, os outros pesquisadores que são especialistas, eles observam para ver se existe alguma falha. Então, a gente está acompanhando muito isso agora na pandemia, de artigos que estão sofrendo retratação, né? Com a pressa em relação a tentar mostrar um resultado criar uma vacina, ou seja lá o que for, definir um remédio que vai ajudar na Covid. O pessoal está atropelando o método científico e não foi, publica-se um artigo e depois tem que se retirar o artigo porque não se seguiu o método padrão da ciência e os seus resultados eles têm o que a gente chama de ameaças à validade. A validade dos seus resultados está ameaçada, certo? Do ponto de vista científico. Então, escrever um artigo tem essa função. Os outros vão revisar. E nesse processo de revisão, eles vão dizer, as revistas que são as revistas e as conferências que são extremamente bem conceituadas, eles só vão aceitar os artigos e as pesquisas que são de ponta e que estão muito robustas, certo? Então, para você ter um artigo aceito numa revista ou numa conferência dessa, você tem que ter um nível de maturidade como pesquisador bem grande, certo? Então, enquanto você está aprendendo lá no seu mestrado e doutorado, você faz a sua pesquisa, chega no final do ciclo, depois de, às vezes, você passa 1, 2, 3 anos pesquisando aquilo, manda um artigo, trabalhando em cima daquilo ali, e de repente o que você recebe é rejeitado, seu trabalho não tem contribuição suficiente, ou o seu método está furado, refaça, ou então esqueça, e é uma pancada grande. Não é fácil, não. Muito grande. Você trabalhar esse tempo todo. Principalmente que você está sozinho, você não tem nenhum time para você dividir o seu sofrimento. Uma equipe para você se apoiar. É verdade. Entendeu? É você. Você tem que tomar aquilo ali. E você toma muitas dessas, principalmente no doutorado. Acho que no meu texto eu escrevi que, durante o meu mestrado e doutorado, eu devo ter escrito em torno de, acho que uns 30 artigos, eu acho. Certo? E desses aí, eu tive metade deles mais ou menos aceito. Os outros foi só paulada. Certo? E claro, você recebe um rejeitado, aí você tem que receber aquele rejeitado, trabalhar e ir melhorando ele até você conseguir ter ele aceito. Então isso é um treinamento quase que espiritual. Você vira quase que um monge budista. É verdade, é verdade. Tem até uma citação de Carl Sagan que ele fala que o cientista tem que ter uma humildade, né? Em relação a esse tipo. A sua pesquisa pode ser algo furado, você pode ser rejeitado, pode não ter relevância, você tem que ter humildade para assumir e começar do zero, né? E como você mesmo citou, até fez a analogia à academia, um negócio meio militarizado, enquanto você não tem lá o título de doutor, você está pegando, levando porrada à torta e à direita, só por não ser um doutor, só por estar ali. Só por ser estagiário de pesquisador, como você citou. Agora, assim, é mais ou menos isso daí. Não, existem algumas pessoas que conseguem furar isso daí, tá? Por exemplo, não existe nada que por exemplo, para você ter um artigo aceito numa conferência, numa revista, você não precisa ter doutorado, você não precisa nem ter mestrado, nada. Basta que você saiba seguir o procedimento científico. Ninguém vai exigir que você seja doutor para publicar um artigo numa Nature, por exemplo, numa Science, que são as duas revistas provavelmente de maior impacto científico do mundo. Ninguém vai exigir isso de você.
Você não tem essa exigência. Agora a questão é o seguinte, para você conseguir criar uma pesquisa que o método científico é rigoroso o suficiente, é muito difícil você conseguir sem ter passado por esse treinamento. Esse é que é o ponto. Muito difícil você conseguir, sem passar por esses treinamentos, atingir esse nível. É como imaginar um cara que vai ser médico, e ele, sei lá, um cirurgião, certo? Sei lá, um cirurgião cardíaco, sei lá, uma coisa complexa. Você imaginar que esse cara vai conseguir desenvolver todas as habilidades de um cirurgião sem ter feito curso de medicina. Muito difícil imaginar isso. Pois é. Né? Principalmente no nível que as coisas estão hoje em dia. Talvez há 2000 anos atrás, em que o conhecimento sobre certos tópicos talvez não demandassem tanto acúmulo de conhecimento da sociedade de uma maneira como um todo, mas hoje em dia a sociedade da gente é baseada no conhecimento, né? E praticamente todas as áreas da gente são produtos de conhecimentos que foram acumulados durante séculos. É difícil você conseguir sozinho chegar nisso. Você precisa passar por um treinamento, né? É muito difícil você conseguir isso daí. Mas assim, só para deixar claro, o cara que já é doutor, ele continua recebendo as rejeições, tá? Eu, por exemplo, semana retrasada tive um artigo rejeitado. Caramba. E é importante falar sobre essas coisas. Porque a maioria das pessoas só fala dos artigos que são aceitos. É verdade. Não fala assim, não fala das pauladas. Então, assim, tem muitos professores extremamente... E aí eu falo pro outro lado também. Do mesmo jeito que eu tive um artigo rejeitado, sei lá, semana passada, por esses dias, eu, como revisor de um journal, né, de uma revista científica, rejeitei recentemente um artigo de um dos maiores pesquisadores da área. Caramba. Eu fui o cara que rejeitei. Certo? Por quê? Porque, não só eu, porque quando você faz a revisão do artigo, não só sou eu, era eu e mais dois revisores, certo? Eram 3 revisores para revisar aquele artigo. E os 3 revisores, não foi só eu, os outros 2 também rejeitaram, porque acharam que estava cheio de buraco a pesquisa do cara. E o cara era um dos caras mais fora da área de pesquisa, do mundo. Não do Brasil, nem do estado, da universidade. E ele levou o rejeitado dele. O cara que tem, sei lá, mais de 60 anos, entendeu? Caramba. Então, assim... É uma vida, né? Digamos assim, que você leva de... A pesquisa não para, como você falou. A idade vai avançando e vai avançando a idade e você vai continuar sendo seu pesquisador, vai estar na academia, pode estar lecionando, ou deve estar lecionando, né? E vai estar lá produzindo esse trabalho. E você, acho que dependendo também do grau que você chega de maturidade e quantos artigos você já tem publicado e tal, acho que uma rejeição assim serve para ele dizer, eita, vou tapar tal buraco. Não causa tanto impacto, mas como alguém que é novato, digamos assim, na história. Exatamente esse que é o ponto. Por exemplo, hoje em dia eu levo as rejeições de uma forma muito mais tranquila. Não vou dizer que é tranquila não, tá? Eu também, mais uma vez, eu estava tendo uma conversa com um amigo meu no WhatsApp por esses dias, em relação àquele artigo que foi rejeitado, porque a gente concordou em relação a várias críticas que foram feitas, a gente concordou, e às vezes tem algumas críticas que a gente acredita que não são infundadas. Uhum. Isso gera uma frustração bem grande. Eu estava conversando com ele, que é um professor também lá do CIM, e do Centro de Informática da UFPE, e ele estava dizendo, bicho, ele é professor de lá, eu sou professor do IF, e a gente estava falando, bicho, a gente se acostuma com o processo de revisão, no máximo uns 80%, mesmo depois que você já é professor, doutor e tudo mais. Mas sempre tem uns 25% lá que não desce. Então, assim, é fácil, você tem que lidar com frustração, com rejeição, entendeu? Mas é um processo incremental que é muito interessante. Então, a minha pesquisa, de tanto que ela foi recebendo rejeite, e aí o cara tem que listar, não rejeita, simplesmente rejeita. A minha revisão tem que dizer, ó, seu método científico está furado aqui, ele não funciona por causa disso, o cara tem que chegar e dizer, e apontar, certo? Uhum. E aí, a cada pancada dessa que eu levava, eu pensava, pô, agora eu tenho que consertar isso, agora eu tenho que ajeitar isso, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que consertar isso, até chegar num ponto que a pesquisa tem maturidade suficiente para toda crítica que surgir, ela já está coberta, vamos dizer assim. E aí não tem mais como você... Existe até um livro do Cal Newport que o título, se não me engano, é isso, né? É So Good They Can't Ignore You, alguma coisa assim. Tipo, é tão bom que eles não podem ignorar. Né? Mas para chegar lá, você teve que sair apanhando, né? É verdade. Para chegar nesse ponto aí, você teve que evoluir até chegar nesse ponto aí, que não tem mais brecha, vamos dizer assim. Sim. Não existe mais brecha científica. Eu acho que... diga lá. Eu vou te derrubar de novo que tua conexão travou, que tua tela travou. Voltou? Essa quarentena todo mundo tá roubando as bandas da gente aí. Tá complicado. Isso aí, faz parte. Aí, é uma pergunta que eu queria te fazer.
A gente tá chegando nos 7 minutos finais. Em questão, a pessoa já tem a visão que quer ser pesquisador, quer seguir essa área, pesquisador, mestrado, doutorado, está na graduação agora. Sim. Tu recomenda já colar no que quer, vamos supor que já tem a área que quer, colar no orientador, ir publicando desde já os artigos, e tendo essa contribuição, até porque vale ponto também, né, para entrar no mestrado, conta ponto, publicação. É todo um processo. Não, essa é uma Tem pergunta esse extremamente processo. importante. É uma pergunta extremamente importante, essa sua aí, porque para entrar nesse mundo aí, às vezes o momento de entrada é sempre muitas dúvidas surgem, né? Então, primeira coisa é que, tipo, você tem que ver quais são os programas de pós-graduação que você quer fazer, seja de mestrado, doutorado, porque cada um deles vai ter exigências diferentes. Claro que existem algumas coisas que são meio que comuns a todos, mas, por exemplo, o programa de mestrado da UFRP é um, da Federal, da UFP é outro, da USP é outro, da Unicamp é outro, e assim vai. Da Universidade de fora do Brasil é outro, certo? Mas, via de regra, o que é que conta muito? Sendo bem objetivo, o que é que conta muito se o cara quer entrar no mestrado e no doutorado? Se você fez iniciação científica quando você era da graduação, se você foi monitor quando você era da graduação, se você publicou artigo, certo? E aí, assim, eu não tenho artigo, eu posso entrar? Pode. Eu, quando eu entrei no meu mestrado, eu não tinha artigo publicado ainda, certo? Isso não quer dizer que eu não tenho artigo publicado, eu não vou poder entrar no mestrado e no doutorado. Quer dizer que isso mais. conta ponto. Isso pode dificultar um pouco mais. O que mais? Sua nota na graduação, então, pelo menos lá no Centro de Informática, isso conta bastante. Então, se você porque eles consideram histórico, se você teve uma nota pelo menos minimamente razoável, né, você não reprovou muito e tal. Então tem essas coisas aí. Suas notas, se você teve uma vida acadêmica na graduação, para que demonstre que você é um bom estudante, vamos dizer assim. Sim. Né? E aí eu vou dizer para você já, eu entrei no mestrado, eu não tinha duas dessas exigências que eu falei para você. Eu não tinha iniciação científica e eu não tinha artigo publicado, certo? Então, eu consegui entrar. Qual foi o meu ponto forte? Meu ponto forte foram minhas notas, foram bem altas durante a minha graduação toda, e eu fui monitor. Eu acho que eu fiquei na final uma única vez só, e sei lá, foi 6,5, e do modo geral, acho que minha média geral foi 8, quase 9, eu acho, minha média global no curso de ciência. Aí isso aí ajudou. Mas assim, mas veja, você não precisa ter isso. De repente você tem outras coisas, certo? De repente você tem outras coisas. Então, entrar em contato com o professor, isso é uma coisa importante. A relação de pesquisa é uma relação muito próxima entre você e o seu orientador. E isso é um dos pontos mais cruciais em relação a quem faz mestrado e doutorado, é escolher um orientador. Para mim, eu acho que isso é mais importante do que o tema. Se você quer ser um cara que segue pesquisa, que vive vida acadêmica, que você não simplesmente quer fazer um mestrado e doutorado e terminar, ou seja, você está mais preocupado com a sua carreira acadêmica, e aí eu estou abrindo uma bifurcação aqui, tá? Porque tem gente que está escutando a gente, que trabalha no mercado e não quer ser acadêmico, ele quer fazer um mestrado e doutorado para poder desenvolver as competências de pesquisador, certo? Talvez para esse cara, talvez para essa pessoa, né, falando um cara aqui, mulher, homem, seja lá quem for, talvez para essa pessoa seja mais importante o tema, né? Porque ela quer pesquisar sobre aquele tema. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, o tema talvez seja menos relevante. Por quê? Porque você não vai passar o resto da sua vida, da sua carreira acadêmica, pesquisando a mesma coisa, certo? Depois que você termina o doutorado, você vai largar aquilo ali e vai pesquisar outras coisas, certo? Então, a relação... Aí, para que eu estou dizendo isso? Porque talvez mais importante do que o tema seja o orientador. Porque, veja bem, seu orientador, para o bem e para o mal, é aquela pessoa que vai facilitar ou atrapalhar a sua vida enquanto pesquisador, certo? Para o bem e para o mal. E, obviamente, você também tem responsabilidade em relação a isso. Justo. Vamos fazer o seguinte, falta 3 minutinhos e tu entrou num assunto, bicho, que é muito peculiar e eu acho muito interessante essa questão aí que tu falou, essa globalização, tudo que tu falou aí, da questão da escolha do orientador, que pode ajudar ou atrapalhar. Como falta 3 minutos, vai faltar 2 minutos agora, vamos encerrar a live, abrir de novo, pra gente ter mais 60. A gente segura mais uns 10, 15 minutinhos para terminar isso. Pra gente terminar esse assunto, porque é muito interessante, bicho, esse ponto aí. Eu tenho uma pergunta para fazer e eu acho que isso aí tem que ser dito, bicho. É importante. É muito importante demais. Aí eu vou finalizar a live, pessoal.
finalizar a live aqui, porque o tempo já está acabando, mas a gente vai voltar e dar continuidade ao assunto aqui. Rapidão. Vamos todo mundo aí de volta. A gente volta já já. Vai lá. Falou. Valeu. Agora sim, vamos lá. Vamos lá. Tocasse num ponto aí bastante importante, questão da escolha do orientador. Pode ajudar ou atrapalhar. Tem relatos de inúmeros amigos meus que eles falam muito disso. Pô, tem os prós e os contras, né? E eles falam muito isso. Cara, o meu orientador foi o cara que me impulsionou, me botou pra frente. Eu consegui, graças a ele, isso, isso e isso. Já tem outros que falavam, meu orientador só assinou. Em vez de orientar, me atrapalhou mais do que ajudou. E aí, me conta como é que é como foi tua experiência com teu orientador de mestrado e doutorado, a questão da escolha também, como foi feita, a decisão. Tá, eu posso até falar o nome do meu orientador, porque na minha experiência, se eu tivesse de fazer mestrado e doutorado, eu faria com ele de novo, certo? Se eu tivesse que escolher, eu faria com ele de novo, porque para mim foi a pessoa que mais, vamos dizer assim, que a pessoa ideal para mim. Uhum. Mas a chave foi o orientador ideal para mim. Não necessariamente significa Sim. dizer que vai ser para você. É por isso que eu falei que o orientador muitas vezes é mais importante do que o tema em si, certo? Porque como eu disse para você, se você enxerga um mestrado e doutorado como um processo de você aprender a virar um pesquisador, o tema talvez não seja tão importante. Claro que também você não pode ir para uma área que você não gosta de pesquisar, um tema que seja totalmente desconexo, né? Senão você vai se sentir frustrado porque você não gosta daquilo ali. Sei lá, se você é um cara que gosta mais de métodos ágeis, de engenharia de software, vai trabalhar com lógica matemática e tal, provavelmente você vai ficar frustrado, certo? Então tem que ser um balanço aí, certo? Entre você ter um orientador ideal para o seu perfil e ter um tema que você minimamente suporte ou goste minimamente de passar tanto tempo pesquisando sobre ele, certo? Então tem que ter um balanço aí entre essas coisas. Em relação ao orientador, você tem que entender que é uma relação humana. A relação humana não é um negócio fácil, tá? A relação humana não é um negócio fácil para começo de conversa. E é uma relação humana que dura um bom tempo. E com expectativas e resultados esperados. Casamento, então, né? Não é uma coisa fácil, né? É como, pô, a gente briga com o pai e com a mãe, né? Que é difícil a gente imaginar alguém que queira mais bem a você do que o seu pai e sua mãe. Imagine um orientador de mestrado e doutorado, certo? É verdade. Existem desentendimentos. Então, no meu caso especificamente, por isso que eu digo para você, eu sou muito sortudo, eu nunca tive um desentendimento sequer com o meu orientador, nunca, nem um micro desentendimento eu tive, mas eu sei que é uma exceção, certo? Eu sei que isso é uma exceção, isso não é a regra. E por que eu digo também que nem todo orientador serve? Porque, por exemplo, existe aquele perfil de orientador que é um orientador que fica mais em cima, que cobra, certo? Que é aquele cara que diz assim, você tem que estar aqui, toda semana a gente vai ter uma reunião e você tem que apresentar alguma coisa. Se você não apresenta alguma coisa, ele vai, né, não vai gostar, para não dizer outra coisa. E também, muitas vezes, esse é o cara que cobra, mas que às vezes ele vai apontando o caminho para você. Então, tem pessoas que precisam mais de alguém que esteja ali, como é que se diz, meio que guiando ele, dizendo, isso aqui funciona, não funciona, certo? E puxar mesmo você, assim, lembrar você que você precisa trabalhar, porque, veja, mestrado, doutorado, pensa assim, é uma coisa interessante isso.
A graduação a gente passa de computação, a gente passa de 4 a 5 anos lá na graduação, pagando disciplina. Então a gente tem umas metazinhas semestrais, vamos dizer assim, provas intermediárias, e a gente sabe o que tem que fazer. No mestrado e doutorado, basicamente, você paga disciplina durante, no máximo, o primeiro ano. Isso pode variar, tá? Alguns programas você para durante o curso todo, mas disciplina é o menos importante do mestrado e doutorado. A disciplina no mestrado e doutorado, ela só serve para você aprender alguma coisa que vai dar suporte a você fazer sua pesquisa. O objetivo do seu mestrado e doutorado não é pagar disciplina, isso aí é para graduação, certo? O objetivo do seu mestrado e doutorado é a pesquisa que você está fazendo. A disciplina só é um suporte para a sua pesquisa. Então, imagina você passar no doutorado, se você fizer um tempo normal, por exemplo, de 4 anos, que aqui no Brasil normalmente é 4 anos, em outros países pode variar esse tempo. Mas 4 anos você passar, tipo, solto. Você passa 4 anos, você tem que fazer uma pesquisa em 4 anos. Tem muita gente que não sabe lidar com isso. Ela não consegue nem olhar para um horizonte de 4 anos, ela fica perdida. Ela precisa de um cara que chame, a cada semana tu me entrega isso, para poder o negócio ir evoluindo. Tem gente que não sabe lidar com essa liberdade tão grande, vamos dizer assim. Sim, precisa sim. de uma rédea mais curta. Tem gente que não, tem gente, por exemplo, aí eu vou falar do meu caso. Eu não gosto de alguém que fique me enchendo o saco, certo? Eu não gosto de alguém que é a minha forma de trabalhar. E eu acho que isso me ajudou muito o fato de eu ter sido profissional antes de entrar no mestrado e doutorado, porque eu já sabia como era a minha relação profissional. Eu não gostava, eu nunca precisei de um gerente ou de um líder para ficar dizendo o que eu tenho que fazer. Mas é o meu perfil, tá? É o meu perfil. Eu não gosto até que seja assim. Eu sempre faço as minhas coisas e corro atrás. Então, o meu orientador funcionou muito bem porque ele me dava muita liberdade. Então, eu defini meu tema, certo? Quem definiu meu tema fui eu. Eu estudei, li, defini, e até que achei um tema. Obviamente, existe uma conversa, né? Conversei com ele, o que você acha disso, tarará. Não, beleza, tá ok, vai em frente. E aí eu meti as caras e eu tinha as ideias e ia fazendo o negócio, certo? Às vezes, eu digo pra você, às vezes eu chegava pra ele com um artigo já pronto, já. Eu nem sabia que eu tinha escrito o artigo. Eu tinha passado um mês escrevendo um artigo, chegava com o artigo pronto, e aí entregava pra ele, ele revisava rapidamente no dia da submissão do artigo. Vê que doideira. Caramba. No dia da submissão do artigo, eu mandava pra ele, e ele não sabia. Aí alguém pode dizer, pô, mas aí teu orientador então não te ajudou. Pra mim, ele fez tudo. Por quê? Primeiro, teve uma vez que ele me atendeu, era sexta-feira, de 6 horas da noite, a submissão era meia-noite da sexta-feira, e eu tava com o artigo pronto. Eu não tinha avisado pra ele que eu tinha artigo. Aí eu virei pra ele e disse assim, tô com um artigo aqui pra submeter. Aí ele só olha pra tu ver se tu concorda, pelo menos geral. Aí ele parou, abriu um Skype comigo, faz tempo já isso, era no Skype que a gente fez, abriu um Skype comigo e ficou revisando da sexta-feira, de 6 da noite à meia-noite, revisando o artigo comigo. Caramba. Ele ajeitou o artigo, melhorou pra caralho. Na época eu tava no mestrado, ainda não escrevia tão bem. E aí ele, sentou lá e fez. E revisou o negócio e a gente submeteu. Ele me atende, meu orientador me atende, se eu ligar de domingo de meia-noite, ele me atende. Caramba. Mas assim, veja, Isso é bom. por exemplo, por outro lado, ele não é muito de chegar e dizer assim, você tem que pesquisar isso aqui. Ele não vai atrás de você, não. Se eu não tivesse ido atrás, é capaz de eu passar 1 ano, 2 anos sem ele nem tomar conhecimento de mim. Aí, para algumas pessoas isso funciona, para outras não, certo? Tem gente que quer que o orientador dê um tema para ele. No mestrado isso até funciona. No doutorado, eu acho que isso não funciona tão bem, né? Mas, então, são perfis diferentes, certo? É isso que você tem que entender. E não tem o orientador que é ruim e bom. É claro que existe extremo, tá? Claro que existem pessoas que fazem coisas que são impensáveis, certo? Que aí é outra seara, certo? Coisas antiéticas, etc. Existem várias discussões sobre isso, sobre inclusive questão de saúde mental das pessoas que fazem mestrado e doutorado. Isso é uma discussão ampla que existe na comunidade, aqui no Brasil e fora, por conta da natureza do perfil de mestrado e doutorado. Como eu falei para você, é uma trajetória quase que espiritual, no sentido de que não é fácil você trabalhar durante tanto tempo em cima de uma coisa tão pequena, levar tanta rejeição, sem saber onde está indo, sem um escopo definido. Não é feito um projeto de software, que o cliente chega lá e diz assim, eu quero um software que faça isso, isso, isso. Você entra no mestrado e doutorado sem saber onde vai bater. O tema que eu submeti para o meu doutorado, ele não tem absolutamente nada a ver com o tema que eu defendi. Nada a ver, nada a ver. Eu fui fazendo o que ia dando certo, eu ia construindo um negócio, o que vai funcionando, certo? Entendi. Então, é um processo muito que a gente não está acostumado, vamos dizer assim. Não sei se isso te ajudou, assim, mas eu acho que a relação com o orientador, não existe orientador ideal. Existe orientador ideal para você
naquela situação. Eu acho Sim. que você pode... Como é que você consegue descobrir se aquele orientador é ideal para você? Você pode conversar com os ex-alunos dele, com os atuais alunos dele, para perguntar como é que ele trabalha, a percepção dos alunos. Inclusive é bom você conversar com mais de um deles, porque pode ser que um adore e outro odeie, certo? Uhum. E aí você precisa entender quais são os pontos positivos e negativos dele. Enfim, você, de repente, tentar assistir uma aula dele, alguma coisa do tipo, assim, e conversar com ele é importante, não chegar só na seleção, submeter o projeto para a seleção e sem nunca ter nem trocado ideia com uma pessoa, de preferência, inclusive, até pessoalmente, né? Se agora a gente está nessa pandemia e não dá para se reunir pessoalmente, pelo menos por vídeo aí, numa ligação, você Justo. olhar para a cara do sujeito, né? Porque é uma relação entre seres humanos. Justo. Então, eu acho que tudo isso aí vai ajudar você a, Eu acho que eu sei que quem foi sabe, teu a ter orientador. sucesso. Eu acho que eu sei que foi teu orientador. Eu li, eu acho, no O teu meu lado. orientador foi Sérgio Soares, como eu disse para você, não tem Sexual. problema em falar, porque como eu só tenho elogios a fazer a ele, então eu não tenho problema nenhum em falar. Sérgio Soares, ele é professor do Centro de Informática lá na UFPE. Certo? E como eu disse para você, eu faria o mestrado, doutorado com ele novamente. Se eu tivesse que escolher outro orientador, seria ele de novo. Seria de novo. Certo? Era fantástico. Funciona, para mim, funcionou o melhor impossível. Show, show. E eu tenho uma relação boa com ele até hoje a gente faz pesquisa junto. Até hoje, Caramba. eu conversei com ele hoje, mais especificamente. Hoje de tarde eu estava resolvendo os problemas com ele, de pesquisa. Ele não é mais meu orientador já, certo? Mas a gente faz pesquisa Aham. junto. Ah, então, acho que assim, em relação à orientação, é isso, de você saber que é uma relação humana e construir isso daí da forma mais positiva possível. Não é fácil. E também tem outro lado também, né? Às vezes tem um lado do orientador que abusa, tem um lado de alguns alunos que abusam também. Que some, não faz as coisas, entrega. Então, assim, é uma relação complicada. Né? Tem É a uma relação famosa entrega simples. de última hora pro coitado do orientador ter que Pois é, revisar tudo, que foi o né? que eu fiz. Que foi o que eu fiz. Mas é engraçado, por exemplo, se eu fosse aluno de outros professores, por exemplo, que tem outro perfil, que é aquele perfil mais, vamos dizer assim, em cima, eu provavelmente teria fracassado no meu doutorado, certo? E aí, veja, é a minha forma de trabalho, eu me conheço. Tem período que às vezes acontecia de eu trabalhar durante 2 meses feito um louco, assim. Já teve vezes eu ir no centro de informática na FPE, eu chegava lá de 8 da manhã e saía de lá de 8 da manhã do outro dia, Caramba, trabalhando. Aconteceu várias vezes. Às vezes eu trabalhava feito pesado. um louco, assim, durante 2 meses, e aí de repente eu passava 2 meses sem fazer nada do doutorado ou do mestrado, mas não porque eu estava sem fazer nada, era porque, ou porque eu não me estava me sentindo mais produtivo, ou então porque, como eu trabalhava, eu tenho que resolver outros problemas. E aí eu organizava a minha vida muito, meio que apagando incêndio, mas foi minha forma de fazer o doutorado, tá? Quem tem dedicação Uhum. exclusiva, muitas vezes não precisa ser assim. Mas no meu caso, como eu tinha várias coisas que eu tinha que dar conta, e também eu já não morava com meus pais, tinha que pagar minhas contas, tinha minha casa, enfim, tinha relacionamento, então tinha várias coisas, vários pratos que eu tinha que equilibrar. E aí tem orientadores excepcionais que eu conheço lá, que eles não me aceitariam como aluno, certo? E eu tenho consciência disso. E não quer dizer que ele é um mau orientador ou que eu sou um mau aluno. Tanto é que eu consegui vários bons resultados como pesquisador no meu mestrado e doutorado, mas são perfis diferentes. Uhum. Certo? Cada um tem sua visão, né, do que quer, do objetivo final. Cada um consegue, digamos, ler assim o que a pessoa pode dar de melhor antes, Importante na você. conversa, digamos, entrevista, antes da coisa, na conversa. Ele vai avaliar se o cara pode dar tudo de si ou não, né? E ali ele vai ter o veredito dele, o que, é que ele pode fazer. Uma coisa que talvez motive. Não, vai lá de Gladys. Você ia encerrar ou Não, fazer não, outra não, isso pergunta? não. Isso não. Não, pode falar, à vontade. Uma coisa que eu acho que talvez também é para motivar, né? Porque eu estou falando muito das dificuldades e da coisa que a gente tem que vencer, assim. Mas eu acho que dos ganhos, retomando aquilo que a gente tinha falado, além de você diversificar, etc., eu acho que o mestrado e o meu doutorado, eles me abriram as portas para o mundo de uma forma que eu acho que nenhuma coisa na minha vida me abriu. Hoje em dia eu me sinto um cidadão realmente do mundo, uma pessoa que consegue interagir desde o ponto de vista de andar numa rua ou saber me virar num lugar qualquer, até interagir profissionalmente. Eu sei que eu construí isso daí por conta da minha experiência acadêmica. E dificilmente eu teria tido essa experiência tão intensa trabalhando no mercado. Porque você trabalhando no mercado, por mais que você possa até ir morar num
qualquer outro país fora, etc., mas você está muito fechado ali, trancado dentro da empresa, socado dentro de uma baia, certo? Sim. Trabalhando lá dentro, com aquela equipe, muito focado naquele negócio, durante um tempo muito específico, e só com aquelas pessoas, e você não abre muito. E como pesquisador, é meio que paradoxal. Eu falei para você que a pesquisa ela é um processo muito solitário, mas ao mesmo tempo, e principalmente quando você já está mais para o final do doutorado, quando você já conseguiu realmente publicar mais, já começou a criar, vamos dizer assim, parceiros de pesquisa, você começa a interagir com muitas pessoas de vários lugares do mundo. Você começa a ir para conferências em vários lugares do mundo. Antes de eu entrar no mestrado e doutorado, eu só tinha saído do Brasil uma única vez para um único país, por minha conta própria e só, certo? Falava pouco inglês e tal, desenvolvia pouco. O meu inglês, ele passou de um inglês praticamente nulo, pouco, vamos dizer assim, até virar hoje em dia um inglês que está longe de ser perfeito, certo? Eu cometo muitos erros quando eu falo, etc. Mas eu tenho uma segurança. Eu chego lá e dou a cara a tapa. Eu vou lá e falo, e as pessoas entendem o que eu falo. Eu vou lá e escrevo, e as pessoas entendem o que eu escrevo, certo? Não precisa ser perfeito. Eu já tive vários artigos que eu publiquei em conferências e revistas extremamente conceituadas internacionalmente, em que eu recebi a revisão, o cara dizendo assim, deveria passar por um processo de revisão geral do inglês. Mas na mesma revisão o cara chegava e dizia assim, o artigo foi fácil de ler e é muito bem estruturado. Ou seja, você não precisa ter um inglês perfeito para você conseguir se comunicar bem. O cara elogia o meu artigo dizendo que ele é fácil de ler, fácil de entender e tem uma estrutura boa, e ao mesmo tempo vira e diz, tem alguns erros de inglês aqui que você precisaria melhorar. O importante da comunicação é você se comunicar, não é ser perfeito na gramática e tal. Então, eu viajei vários países, atualmente eu desenvolvo pesquisa com pesquisadores de trocentas nacionalidades, eu estou fazendo ligação com pesquisadores de várias nacionalidades, visitei, um dia desse eu parei para contar, foi, sei lá, uns 5 países em 5 continentes. Então, assim, Caramba. me deu uma. E eu rodei por, acho que, sei lá, 14, 15 países. Cada país desse que você vai, você aprende a se virar, aprende a chegar num país desse. Cada país é diferente, a forma como você se locomove, a forma como você resolve as coisas. Isso é uma coisa que vai dar uma destravada em você e você perde o medo de meter a cara no mundo mesmo, certo? Até em países, por exemplo, eu fui apresentar um trabalho em Pequim, na China, e na China quase ninguém fala inglês na rua. Então ninguém fala inglês, eu não falo chinês, e eu passei 2 semanas lá e eu me virava, certo? Então, dar entrada em visto, resolver problema de consulado, enfim. Então, assim, dá uma perspectiva profissional e de experiência de vida, que é um diferencial que dificilmente você vai ter trabalhando no mercado. E aí, isso é um benefício no mercado, que aí depois você dá uma destravada dessa, você entra num projeto que tem pessoas de outro lugar do mundo, você já vira um cara que é muito mais desenrolado, vamos dizer assim, para lidar com essas coisas todas. De fato. Sem contar que nisso tudo, em todas essas viagens, congressos e afins, você monta um network incrível, né? Incrível. Sem Você consegue montar um network incrível e que pode gerar futuros trabalhos extraordinários. Acho muito massa isso, que é uma das principais coisas, né, que a gente fala muito, é o famoso networking, principalmente no mercado, né? Serve para tudo, mas principalmente no mercado é o famoso networking. Para você tendo um network bom, você vai para onde você quiser, como diz a história. Na academia, isso aí eu diria que é pau a pau. É o mesmo é tão importante quanto a academia é estupidamente importante. Estupidamente importante, tanto quanto no mercado. Muito, muito importante. Abre muitas portas, assim. Essas conferências, se você vai lá e você conhece meio mundo de gente, e é dali que sai pesquisa. E é dali que sai contato, e às vezes o cara que chega lá e te chama para ir para a universidade tal. Tem vários amigos meus que hoje em dia que eles tinham vontade de sair do país e que fizeram mestrado, doutorado, e nesses contatos com esses outros pesquisadores, os caras vão lá, reconhecem o trabalho dele e convidam, porque vem para cá trabalhar aqui. Tem amigo que está na Austrália, que tá em vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá, vários. Por aí. Não perder a fé e continuar tocando barco no negócio, né? Exatamente. Não perder a fé e continuar tocando barco. A academia não é algo, como você falou, simples. É penoso você olhar para um horizonte de 4, 5 anos de pesquisa, de meter a cara ali. Você se imaginar no cenário de bloqueio para produzir seu artigo, deve ser horrível. Às vezes, para quem passa por isso, pesquisa.
E você para naquele cenário de bloqueio e você diz, e aí, como é que eu faço para sair daqui? E às vezes você senta na cadeira e começa a pensar e não flui nada, nada sai. Aí É. é bem penoso, mas tendo na cabeça é, esses pormenores mais pra frente, aí você expande. Porque até tem vistos especiais que você consegue mais facilmente sendo um doutor do que sendo um bacharel, por exemplo. É como eu disse para você, né? Você abre as portas. Você, no texto que eu escrevi, um dos ganhos que eu falei é o status. Status é uma coisa, enfim, para mim, pelo menos, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado e não se perder muito você, né, na questão da vaidade e tal. Em Sim, relação a isso, que isso não leva a nada. Mas você tem que saber que isso tem um valor dentro da sociedade, certo? Não é você vai se atribuir um valor maior do que você tem. Você tem que saber que isso tem um valor. Você tem um valor em vários sentidos, certo? Em vários sim. sentidos. Então, eu já fui chamado para dar palestras em outras áreas que não são na área de computação, não só porque as pessoas me conheciam, sabiam que eu fazia um trabalho sério, mas também porque o cara vai me apresentar como doutor, como PhD, certo? Quando eu for dar uma palestra, e eu até dei um exemplo lá no texto que eu escrevi sobre isso, eu estava me convidaram para dar uma palestra no Encontro Nacional de Propriedade Intelectual da OAB, né, que é a Ordem Nacional dos Advogados, a Ordem Brasileira, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, e aí tem um encontro nacional todo ano e eu fui convidado lá para falar sobre os impactos da tecnologia na prática jurídica, certo? E aí você é apresentado como doutor e tal, é outra recepção, né? Claro que também se eu Justo. falasse um bocado de besteira lá, eu não seria convidado novamente, né? Mas, enfim, isso aí ajuda você a arrumar emprego, ajuda visto, ajuda muito, entendeu? Ajuda muito, abre Sim. muitas portas. É muito importante. Eu fiz o contrário, né? Eu saí do mercado e fui para graduação. Eu estava no mercado. Fiz o caminho inverso de muitas pessoas, né? E continuo trabalhando, Sim, continuo atuando no mercado ainda e fazendo a graduação. Quer dizer, vamos voltar nos termos que é possível no momento, mas eu fiz esse caminho invertido. E penso muito quando eu entrei, eu pensava muito e somente na questão de ficar focando na academia. Vou fazer a graduação, já fui do mercado, então vou para a academia. Vai ser mestrado, doutorado, quando sair daqui, e possivelmente lecionar, ou meta maior, sair do país. Mas aí você começa a ver do meio pro final do curso, aí começa a bater aquela vontade de voltar para o mercado, startups é, novas abrindo, Nubank, por exemplo, vindo com é, tudo, para quebrar tudo, com conceitos e culturas é, interessantes, aí você fica balançado, mas ainda fica com aquele pé no mestrado e doutorado, ainda fica é, pensando em fazer. Aí é o pensamento, eu adio, deixo para depois, volto para o mercado, ou já que eu estou nesse barco de estar estudando, de estar metendo cara é, em livro, de estar pesquisando, continuo isso até o doutorado. é. Eu te digo que, assim, depois que quando você passa, tem uma experiência minimamente razoável no mercado e vai para academia ou vice-versa, você se torna um ser meio híbrido, assim. É como semelhante à experiência de algumas pessoas. Eu nunca passei por isso, mas eu já conversei com vários amigos e pessoas que moram fora. E várias pessoas me relataram a mesma coisa. Eu acho que tem uma analogia interessante aí, que é o seguinte: as pessoas que saem do seu país, principalmente mais velho, né, que não são adolescentes nem criança, que não se integram totalmente à sociedade, todos eles dizem isso. Eles não se sentem mais em casa no país em que eles vivem, e quando eles voltam para o Uhum. Brasil, eles não se sentem mais em casa no Brasil. Você sempre tem um certo ponto de incômodo, vamos dizer assim, em qualquer um dos outros lugares, né? Quando você é um Sim, expatriado, vamos dizer assim. E quando você tem essa vivência na academia ou no mercado, é um pouco disso, assim, você está sempre aqui e acolá, você, putz, mas isso aqui era melhor resolver na lógica do mercado, isso aqui era melhor resolver na lógica da academia. Aqui e acolá você está sempre se batendo com isso, você nunca vai se sentir 100% mais, depois que você passa pelas duas experiências, é um desconforto que você tem que se propor, né? sim. É enriquecedor, né? Você vai ter uma visão muito mais ampla do que o cara que vive só numa única bolha, mas ela traz vários conflitos internos que você precisa aprender a lidar com eles durante Uhum. toda a sua trajetória profissional. Lá fora, nos países mais desenvolvidos, quando eu digo lá fora, são os países de economia mais desenvolvida, essa
vamos dizer assim, essa fluidez entre a academia e o mercado, essa barreira entre a academia e o mercado não é tão grande. É muito normal você, uma hora, conheço muitos caras que são professores de grandes universidades e do nada é contratado pelo Google, ou pelo Facebook para trabalhar lá em projeto. O cara vai lá e achou interessante o projeto, achou que a grana é boa, achou que vale a pena, ele vai lá e larga, trabalha. Depois que ele trabalha lá, ele vai e procura emprego em universidade, ele quer voltar. Lá é mais fácil ter essa vamos dizer assim, esse vai e vem. Aqui, as coisas estão começando, mas ainda é mais difícil você ver isso, até pelo próprio processo de seleção. As grandes universidades aqui no Brasil, que fazem pesquisa de qualidade, são as universidades públicas, né? Grande maioria as federais e as estaduais de alto nível, né? Sei lá, USP, UPE e tal. Correto. E o processo seletivo é um processo de concurso público, né? Então, imagina, o cara tá lá, tá há 10 anos na universidade, já chegou num patamar alto dentro da universidade e de repente ele resolve trabalhar no mercado. Aí ele aceita. Se ele quiser voltar, ele vai ter que fazer o concurso de novo e ele vai receber o salário inicial lá, porque pela carreira do concurso público é extremamente engessada. Então o cara vai dizer, não vou sair daqui. E acaba que você engessa, você prende os pesquisadores na universidade e, ao mesmo tempo, também, muitas vezes, o regime de dedicação exclusiva, hoje em dia já existem vários mecanismos legais, inclusive, para você fazer interação com o mercado, mas ainda assim é muito complicado, dá muito trabalho, certo? Isso é uma das coisas que eu venho tentado fazer, tenho começado a tentar fazer, me reaproximar do mercado e fazer pesquisa mais aplicada. Dá muito trabalho, você vai ter que ler muita lei, vai ter que entender o que você está fazendo para não fazer besteira. Mas é difícil você transitar entre esses mundos. É difícil. Aqui no Brasil ainda é difícil, certo? Mas lá fora, como você falou que você pretende, para as pessoas que pretendem, isso é mais natural. Ou seja, você aproveita, entre aspas, ainda mais. Você não precisa realmente escolher academia ou mercado, né? Se você tem a formação nos dois. Acho que é por aí. Show, perfeito. A gente vai para 1h30, acho que conseguimos abranger tudo e um pouco mais. Assim, tem coisas, como você falou, que daria outras temas para outras lives, mas foi muito bom, agradeço a sua participação. Obrigado mesmo, de verdade, a equipe toda da empresa Júnior aqui da UFAP agradece. E me tirou muitas dúvidas, tem gente que não só do curso de computação, mas de outras engenharias daqui que participaram também da live e ajuda bastante para expandir essa mente esse mesmo dilema que a gente enfrenta, né? Mercado ou academia, ou mercado e academia, dependendo do fato. Ajudou pra caramba e vai fazer a gente martelar um bocado por muito tempo. Eu vou Obrigado aí pelo convite, site espero que tenha ajudado aí. Massa. Com certeza, ajudou sim. Eu vou divulgar teu site e manda teu podcast também para divulgar aqui pra galera. Aqui no Instagram da time. Quem tem interesse nesse tema, eu acho que é legal acompanhar o podcast, porque a minha intenção é essa, conversar com a galera dos dois lados. Show. Pois manda para mim o podcast, eu vou divulgar aqui. E vamos lá. Essas ideias aí martelam na cabeça, garanto que ficou martelando na cabeça de geral. Galera, pensar e valeu mesmo, Brunão. Muito obrigado aí. Obrigado aí, Igor. Obrigado, pessoal, aí pela audiência. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço. Falou, abraço aí.